Warriors sobreviveu muito bem, né? Sem o Curry. Muito bem é até estranho falar, né? Mas assim, sobreviveu bem, fez uma série muito boa, né? Na medida do possível. Várias vezes foi buscar algumas diferenças altas no placar, conseguiu tirar a diferença, chegar perto do placar, né? Só que não conseguia tomar o controle da partida, passar à frente, vencer a partida, né? Teve ali aquele jogo de número... Não sei se foi no jogo de número 2 ou 3. Acho que foi o 3, que foi o primeiro em São Francisco, né? Que eles estavam com a liderança até o último quarto e acabaram tomando a virada ali. Mas fez o que deu, assim, Fabião. Eu acho que, assim, o Jimmy Butler ficou devendo na série também. Eu ia falar isso, cara. Eu ia falar isso. E aí, né, antes da gente discutir um pouco mais sobre tudo isso também, você acha que com o Curry seria muito diferente? Você acha que com o Curry o Warriors levava essa série? O que você pensa sobre isso? Eu não sei se levaria a série, mas a série iria para 7, poderia ir para 7 jogos tranquilamente, por exemplo, ou para 6 jogos que fosse, sabe? Eu acho que sim. Puta, notório. Com certeza o time do Warriors teria mais aí condições de equilibrar mais essa série. O que a gente está falando aqui, o Wolves aproveitou a fraqueza do time e conseguiu matar a série. Por quê? Porque realmente havia uma deficiência, cara. O Curry com certeza ia fazer diferença. É claro que eu não sei como é que seria o comportamento do Butler junto com o Curry. Eu não sei se o Curry estava puxando o Butler para jogar melhor. E é difícil falar isso, porque o Butler é um cara com tanta personalidade, cara. Eu fiquei um pouco surpreso, principalmente com o desempenho dele ontem, cara. O desempenho dele ontem foi bem questionável. Eu esquecia dele em quadro em alguns momentos, cara. Eu vi o Kuminga, que a gente falou que um cara tava jogando mais solto, sem responsabilidade, né? Sendo um cara muito mais incisivo, muito mais atitude em quadra do que o Butler. Achei estranho isso. Então eu não sei se até isso o Curry acabou impactando, né? De puxar, ser um cara que, claro, com seu talento, além da sua liderança vocal, liderança técnica, poderia puxar mais a outra estrela do time, que é o Jimmy Butler, né? Então, com certeza, cara, a coisa poderia... Não sei se para vencer a série, tá? Porque a gente falou aqui algumas vezes que achava o Minnesota favorito, e eu acho que estão repetindo o que eu disse, a série ia para 6 ou 7 jogos com vitória do Wolves. Eu apostei na brincadeirinha que a gente faz lá, né? Postei no Instagram que seria 4-3 pro Wolves, né? Antes da série se iniciar. Sem certeza de nada, tá? Mas eu acho também que se o Curry tivesse jogado, eu continuo achando que o Wolves passaria, tá? Também continuo achando que o Wolves passaria, mas que a gente teria 7 jogos, né? Eu acho que o Warriors, a gente ficou muito nítido também nessa série, que apesar dos pesares, né? Tem jogadores do elenco de apoio bem inconsistentes, né? Buddy Hield fez 2 jogos muito bons, depois não conseguiu repetir. Paul James, que fez um jogo muito bom ontem, mas os outros jogos não foi tão bem assim, né? Quem mais? Não dá para esperar mais do que isso deles, né? Exato. É isso. O que mais surpreendeu, que foi que subiu mesmo a curva, acabou sendo o Kuminga mesmo, né? Que a gente não esperava. O Podinski, ele entrando como titular, o Podinski sempre, né? Acho que é um pouco de... mostra muita falta de opção, talvez, de profundidade desse elenco, né? Acho que tudo bem que fez aí a negociação para poder trazer o Jimmy Butler, mas ter o Warriors com um jogador como o Podinski como titular diz alguma coisa. Nada contra o rapaz, mas ele não é um jogador de nível que você vai olha, não, esse cara que vai definir, mete umas bolas de 3 ali e tal. Exato. Mas é um jogador que vai te ajudar no momento decisivo. Você pode contar com ele com certeza para poder definir o jogo para você. Longe disso. Então ainda falta alguma coisa realmente para esse time do Warriors. Por isso que a gente sempre achou que por mais que tivesse crescido, todo mundo empolgado, com o Butler agora vai, ainda havia algumas deficiências, mesmo com o Curry jogando. E aí ficaria difícil pro Warriors realmente ir muito mais adiante, né? Então sem Curry, então fica bem mais complicado. Exatamente, né, Fabião? A gente vê, né, aquela vez que a gente fez aquele vídeo falando um pouco sobre, né, o banco do Golden State Warriors, onde o Golden State poderia chegar, né? Que o pessoal massacrou e falou: vocês estão doidos, o Warriors tem banco, e é isso e aquilo. E é justamente isso que a gente falava. Para esse estágio da temporada, que é os playoffs, que é onde afunila, vão faltar peças. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Tava até olhando aqui, ó, o Paul James que teve médias de 11 pontos nessa série, chutando para 30% da bola de 3. Né? O pivôzão, você fala, né? O post? Não, Paul James. Podinski, tá. 11 pontos por jogo,
com média de 30% da Tá bola vendo? de 3, né? Titular do time, cara. O Post nem jogou praticamente, né? Teve Ele entrou 1,6 titular no pontos. jogo, né? Teve um jogo que ele entrou mas titular, ontem ele voltou pro Davis. exato, médias de 1,6 pontos, né? Gary Payton, que todo mundo sempre fala muito bem, óbvio, é um jogador muito mais defensivo do que ofensivo. 2,6 pontos de média na série também, né? Então, assim, não dá, cara. O Buddy Hield foi o único jogador, assim, que eu acho que teve até médias legais, mas foi aquela coisa, né? Ou ele jogou muito bem, ou ele não jogou nada, né? Teve jogo que cometeu vários turnovers também, né? Acho que foi um jogo retrasado, se eu não me engano. 14 pontos, número decente, claro. Então, assim, por isso que eu falo que eu acho que mesmo que se o Curry tivesse jogado, né? Eu acho que o Warriors não teria vencido, Fabio, não teria levado a série. Mas daí a diferença entre os dois times seria mínima, né? Sem o Curry, obviamente, a diferença fica gigantesca. Né? E só para não deixar passar batido, o Draymond Green também, né? Que grande jogador e tudo mais, fez o time perder, correu o risco de ficar sem ele aí por problemas de falta técnica e tudo. Mas é um cara que, mesmo assim, mesmo ele estando bem ali, ajudando o time, ele vai ser o cara que vai ajudar dentro de uma engrenagem, né? Também com a sua liderança dentro de quadra, mas com o time funcionando como um todo. E ele sozinho também não tem muito mais o que acrescentar. Ele chutou para airball ontem, bola de 3. Entendeu? Então é um cara que você não pode contar muito com ele na hora de estamos sem Curry, precisamos de um elenco aí potencializado para poder levar, equilibrar as coisas. O Draymond Green não vai ser um cara que vai te dar 10, 12 pontos aí para compensar um pouco a ausência do Curry. Não vai mesmo. Então não tinha muito que se exigir dele nesse sentido. Valeu demais a luta do Warriors, né, cara? Acho que foi um time muito, né? Brigou, né? Não, foi valente. Foi muito valente. Quanto pôde. Isso, quanto pôde, acho que foi legal, né? Não foi o time que meio que se entregou, em momento algum não fizeram isso, né? Às vezes a gente vê o time perde a sua principal estrela e praticamente se entrega, né? Não arruma mais nada. Óbvio que, para mim, o Jimmy Butler ficou devendo. O Warriors poderia ter ganhado um jogo para tentar, pelo menos, ter o Curry para o jogo de número 6 nas costas dele, né? Por aquele jogo que o Butler foi lá, meteu 40, 50 pontos e ganharam o jogo para pelo menos chegar no jogo de número 6 e ter o Curry de volta para tentar alguma coisa. Então, isso para mim ficou devendo. Mas, no geral, acho que o time foi bem. E aí, Fabião, pensando para o próximo ano, né? Cara, eu acho que, assim, essa dupla Curry-Butler, ela é muito interessante, claro, né? São dois jogadores excepcionais, o Curry dispensa comentários, mas já é uma dupla velha, né? E aí o que acontece? Exatamente o que aconteceu com o Curry. Na hora do vamos ver, acaba tendo problema com lesão e isso e aquilo. Não é o histórico do Curry, claro que não, mas daqui para frente isso pode acontecer mais, né? Cara, qual a saída para o Warriors, né? Talvez trazer mais jogadores que podem decidir junto com o Curry, junto com o Butler, que tenham esse poder de decisão um pouco melhor. Porque, obviamente, que o Curry, né, não vai ser trocado nem nada, né? Mas não sei se, de repente, eles não podem envolver o Butler numa troca com o Giannis, que todo mundo fala que pode acontecer, né? Talvez pode ser um caminho também, porque daí você tem um Curry e um Giannis, que, obviamente, está no seu prime ali. Então, o que você pensa dessa sequência aí do Warriors, Fabião? Eu falei de dívida de gratidão, talvez, né? Do que o Donovan Mitchell conseguiu levar um pouco o patamar do Cavs nas últimas temporadas, o que dirá do Curry, então, em relação ao Warriors, né? Então, acho que a franquia deve um fim de carreira, né? Anos finais aí de carreira pro Curry em alto nível, em nível considerável. O Butler, a chegada do Butler foi um indício disso, porém, não foi suficiente. Tem que se desfazer de alguns jogadores e tudo mais. E tem que realmente pensar. Vi no ESPN, inclusive, o pessoal falando na transmissão. Tem que pensar realmente em algo para o Curry terminar num bom nível sua carreira. E aí é aquela coisa, como você falou, talvez abrir mão do Butler, porque é essa loucura, né? Naquele momento eles sentiram que a oportunidade era trazer o Butler para ajudar. Tá, ajudou, mas talvez não tenha sido suficiente. Talvez precise de algo mais porque esvaziou o resto do elenco. Então tem que ser uma coisa aí mais bem pensada, uma estratégia mais bem pensada aí pro Golden State para poder fazer com que o time volte a entrar nos playoffs com condições claras de chegar a uma final de conferência, que seja. E quando veio o Butler, era justamente isso, Fabião. Né? O Kendrick Perkins até brincou, né? Não vou lembrar aqui exatamente. O Kendrick Perkins é demais, ele é muito engraçado. Acho que ele falou assim, eles queriam a Beyoncé ou
a Taylor Swift, mas acabaram pegando a Nicki Minaj. Porque eles queriam, né? O Antetokounmpo, enfim. E eu acho que é justamente isso. Trouxeram o Butler, óbvio que o time ia melhorar. Do jeito que estava, 10º nesse Oeste. Mas assim, gente, para mim é insanidade falar de que esse Warriors seria campeão. Mesmo que tivesse passado pelo... Né? Não tem como, cara. O Warriors não tem... Tem o Curry, legal, o Curry decide, assim, mas sozinho não se ganha título, né? E é isso. Ele, Butler, vamos colocar, né? Ou ele, Butler, Green, eu acho que não seria o suficiente para ganhar o título, tá? Mas eu acho que talvez para a próxima temporada, né? Um movimento como esse, né? Até vou passar pela mensagem da galera aqui, de Antetokounmpo seria muito interessante.